Isaías 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora Mateus capítulo 1, 18 a 25. Mateus 1, do 18 ao 25. E hoje à noite nós vamos compartilhar sobre o seguinte tema: Natal, o começo do fim. Natal, o começo do fim. E aí leremos agora então Mateus 1, do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Natal, o começo do fim. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Natal significa nascimento. Isso não é novidade para ninguém, né? Você já sabia disso, claro. Isso é tão verdade que tem uma expressão muito comum que se diz o dia natalício do fulano, do ciclano ou do beltrano. Aliás, nós temos aqui na igreja uma irmã que nasceu dia 25 de dezembro. Qual é o nome dela? Está vendo? Vocês são espertos, né? Natalina. Porque o dia natalício da Natalina é o mesmo dia que nós comemoramos o Natal, não é verdade? Então o Natal, meus irmãos, tem a ideia de início, nascimento, né? Nova vida, a renovo. Mas você sabia que nascimento também tem a ideia, ou traz a ideia de fim? Referindo-se a Jesus, isso é bem claro. Porque quando Jesus nasceu, em vários textos do Novo Testamento, o seu nascimento já significa que ele nasceu, e é uma coisa muito interessante no nosso texto, no versículo 21, que diz assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas ele ainda ia nascer. Então, o nascimento de Jesus já significa que ele também tinha uma importância na sua morte. Porque a salvação só viria pela morte. Interessante também que a morte seria pelo seu povo. Ó, é bem especial isso daí. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados a partir do seu nascimento, que já estava prefigurada também a sua morte. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu para morrer. Aliás, o único ser humano, irmãos, que nasceu para morrer foi Jesus. Você sabia disso? Todos nós, os demais, ou todos os demais, a morte não era para ser realidade na nossa vida, mas ela se tornou por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. Isso é realidade para nós. Mas Jesus não, ele não era pecador. No entanto, desde que nasceu, ele veio para morrer, para salvar via sua morte. Mas não só isso, quando Jesus nasce, quando o Natal acontece,
o fim de algumas coisas já começa iminentemente. A partir do momento que aquele menino vem ao mundo, aliás, a partir desse texto profético que o anjo anuncia agora para José e Maria, a partir da realidade do nascimento de Jesus, algumas coisas já começam a ter o seu final. E eu quero destacar essas realidades hoje à noite, para o bem da minha e da sua alma, e louvar a Deus por essas realidades. Compartilho-as com você nesse instante. Em primeiro lugar, quando Jesus nasceu, começou o fim da era das trevas. Quando Jesus nasce, o fim do império das trevas tem o seu início. O profeta Isaías, que eu li, e que inclusive o evangelho aqui no versículo 23, faz uma referência direta a ele, o profeta Isaías, que é tido como o quinto evangelho no Antigo Testamento, por ser o profeta que assim destrinchou e profetizou muitas vezes sobre o Senhor Jesus. Inclusive, um dos trechos que traz a morte de Jesus mais detalhadamente no Antigo Testamento é justamente em Isaías. Isaías fala sobre a era das trevas. E nós encontramos lá em Isaías, meus irmãos, revelado as constantes teimosias de Israel. Israel era o povo de Deus, mas era um povo que se tornou desobediente. O profeta Isaías declara que Israel foi virando as costas para Deus, foi se distanciando de Deus, foi indo embora da presença de Deus, foi mergulhando em trevas deste mundo. Em seguida, o profeta Ezequiel diz que por causa dessa rebelião, a própria glória do Senhor se retirou do meio do povo, foi para os muros da cidade, foi para o monte e foi embora. Quando isso aconteceu, Israel mergulhou em densas trevas. Os profetas menores vão reforçar toda esta realidade. Israel havia sido planejado por Deus, Israel havia sido resgatado por Deus, Israel era a nação de Deus no mundo, por eles Deus deu Jesus, por eles Deus deu os profetas, por eles Deus deu a sua lei, mas eles viraram as costas para Deus. Essa é a razão porque Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se eles caíram, sendo o que foram, conhecendo o que conheceram de Deus, qualquer pessoa pode cair. E os profetas menores, eles corroboram com Isaías e Ezequiel, quando declaram, quando demonstram que Israel realmente virou as costas para o Senhor. Qual foi a consequência? Primeiro, mergulharam desenfreadamente no pecado moral. Escute bem, mergulharam desenfreadamente no pecado moral. Escute, a vida moral está intimamente ligada com a vida espiritual. Quando uma pessoa decai espiritualmente, o segundo passo é decair moralmente. E aí ela começa a entrar na forma do mundo. E aí o mundo começa a ser mais prazeroso que as coisas de Deus. E aí o mundo começa a dominar. Aí o mundo começa a comandar. Aí o mundo começa a ditar a forma dela. Israel entrou numa decadência moral sem precedentes. Em seguida vem o adultério espiritual. É quando Israel, então, depois de virar as costas para Deus, começa a se prostrar diante de outros deuses, outros ídolos, ao ponto de oferecerem seus filhos a Baal. Consequentemente, Deus, vendo aquela rebelião, levanta nações para pelejar contra Israel, nações que eram dominadas pela própria mão de Deus, para disciplinar Israel duramente. Não bastasse isso, mas uma vez que esse povo de Israel estava então distante de Deus, Deus permite que eles escolham os frutos das suas decisões. Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus faz, quando a gente que conhece a Ele, começa a andar longe dEle, é Ele entregar nos entregar aos próprios desejos do nosso coração. O livro de Romanos declara isso com bastante ênfase. Ele entrega, para que a pessoa possa colher árdua e duramente os frutos das suas escolhas. Israel ganhou? Claro que não! Israel perdeu. Primeiro, eles perderam a habitação na terra prometida. Deus levantou nações que foram lá e arrancaram eles da terra prometida. Segundo, eles perderam o templo, que era a maior glória de Israel nessa terra.
o templo de Salomão e outros templos construídos depois do tabernáculo, Deus permitiu que aquilo tudo fosse derribado. Eles perderam a comunicação profética, os profetas se calaram porque Deus não revelou mais nada. 400 anos de pura escuridão espiritual. E aí eles perderam a paz e a liberdade. Foram subjugados por outras nações, passaram a viver como escravos. Meus irmãos, quem deixa Deus só perde. Não ganha nada, nunca vai ganhar nada, só perde. Perde verdadeiramente a habitação na presença de Deus, a intimidade com o Senhor. Perde, e o templo, que é o seu próprio corpo, moralmente começa a entrar em decadência. Perde a comunicação profética. Já não há mais intimidade em oração. Já não há mais prazer no culto ao Senhor. Já não há mais prazer no culto doméstico. Já não há mais prazer na devoção pessoal. Perde a paz. Porque quem vira as costas para Deus só perde. Só perde. Perde a intimidade com o Senhor, perde o prazer de adorar, perde família. Eu conheço mais de uma pessoa que virou as costas para Deus e perdeu toda a família. Perde bens, porque a pessoa começa a gastar dinheiro com aquilo que não é pão, e a Bíblia diz, não faça isso. Perde a liberdade, porque se torna escravo do pecado. Perde a alegria, porque, escute o que eu estou te dizendo, eu ouvi essa semana de uma pessoa que, graças a Deus, voltou-se para os caminhos do Senhor, que num período que estava desviado, não tinha alegria alguma, porque não há alegria longe de Deus, verdadeira, real. Perde a luz, perde o vigor. As trevas haviam tomado conta de Israel, e tomam conta da vida de qualquer pessoa que, conhecendo a Deus, vira as costas para Ele. Mas quando Jesus nasceu, esse período de trevas começou a ir embora para Israel, não é? E por uma razão muito simples. Quando Jesus vem para buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus vem e Ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus vem e diz, eu sou o sol da justiça. Jesus vem e diz, eu sou a brilhante estrela da manhã. Por isso o profeta vai reafirmar, aquele povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Viu uma grande luz. E isso é muito bem ilustrado pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 8, versículos 26 ao 39. Certa feita, Jesus foi a uma terra chamada dos Gadarenos, e quando ele chega lá, próximo de um cemitério, havia um homem morando naquele cemitério, que vivia nas mais profundas trevas que se pode uma pessoa viver. Ele era possesso por uma legião de demônios, ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa inconvivível, ele era uma pessoa que a sociedade já o havia expurgado, ele não tinha família, ele não tinha vida mais, ele realmente era quase que um lobisomem, um animal praticamente, vivia morando nos cemitérios, dormindo nos cemitérios, ele não tinha mais convivência, ele era um perdido, ele era um dominado pelo diabo literalmente. Mas quando Jesus passa por lá e chega naquele cemitério, diz a Escritura que rapidamente aquele homem vem até Jesus, trazido pelos demônios. Porque eles chegam diante de Jesus e dizem para Jesus, ó filho do Deus Altíssimo, viestes atormentar-nos antes da hora. Jesus não discute com eles, Jesus não conversa com eles, Jesus não bate um papo com os demônios, Jesus não entrevista os demônios. Jesus disse, saiam deste homem agora. E diz as Escrituras que aquela vida que vivia em trevas, a partir daquele momento que os demônios a deixaram, passou a viver na luz, passou a viver em segurança, passou a ser sociável, passou a ser convivível, passou a ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e as trevas, que eram grandes trevas na vida daquele homem, foram embora, porque a luz de Jesus ali chegou. O mundo que estava em trevas, viu uma grande luz, ao ponto daquele gadareno ali, dizer para Jesus, eu vou seguir o Senhor aonde o Senhor for. Jesus disse para ele, não vai, você vai lá para a sua casa, e vai contar o que Deus fez por você. Você não vai, você vai brilhar como luz agora.
Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, quando Jesus nasce, o Natal é o começo do fim. Começo do fim do quê? Primeiro lugar, do império das trevas. As trevas não mais dominam o mundo. Eu posso olhar aqui desse púlpito e ver muitas vidas hoje à noite aqui, para a glória de Deus, que outrora eram trevas. Casais divididos, famílias, não é, com grandes problemas. Pessoas que chegaram por essas portas chorando de desespero. Pessoas que chegaram aqui completamente dominadas pelo vício, completamente arruinadas. Sua vida era treva. Mas hoje são luz no Senhor. Porque Jesus é a luz do mundo. E aonde Ele entra, as trevas vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o Natal é o começo do fim, da era das trevas. Portanto, se você crer em Jesus, toda a treva sairá da sua vida. Falta de conhecimento, presença maligna, que pode ser real, não é? E por aí vai. Segundo lugar, Natal é o começo do fim do reino do medo. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos de Mateus capítulo 1, versos, especialmente de 19 a 24, quando o anjo chega a José à noite, em sonho, uma das primeiras coisas que ele diz para ele é: não tenha medo. Não temas receber Maria. Não tenha medo. Por que o anjo dá essa ênfase? Porque há uma razão simples. José estava com medo, óbvio. Mas medo do quê? Gente, José, é interessante que a Bíblia usa aí a palavra marido, né? Ainda que eles eram noivos. Mas é que o noivado naquele tempo era um compromisso de casamento mesmo. Inclusive um noivo naquela época, se pensasse a deixar a noiva, era divórcio. Diferente de hoje, né? Naquela época o noivado era um negócio um pouco diferente. E, de repente, eles são noivos. E descobre então Maria que ela está grávida. Você sabe que naquele tempo as coisas não eram como hoje. As punições eram severas. Punições duras poderiam vir sobre ele. Disciplinas severas, morte, não é? Medo, talvez, do que seria dito ao seu respeito. A respeito dela e dele, não é? Medo de assumir um filho que ele não sabia de quem era. Medos que vinham sobre ele. Havia medo no coração de José. Meus irmãos, o medo é uma das primeiras características negativas do pecado. Se não vejamos, quando lá no jardim do Éden, quando nossos primeiros pais haviam recebido a ordem de Deus de não comer do fruto proibido, assim que eles desobedeceram, a primeira atitude que eles tomaram foi fazer uma vestimenta e cair no mundo. Cair no meio da mata, não é? Se esconder atrás das árvores. E aí, quando Deus chega lá e diz: Adão, onde você está? Adão diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz ressoar pelo jardim, eu tive medo. Mas esse medo não existia antes. Irmãos, de lá para cá, o homem passou a viver escondido atrás de árvores. A árvore da reputação, a árvore da cara fechada, a árvore do dinheiro, a árvore da fama, a árvore do poder. E ele fica se escondendo atrás de árvores. Árvores da religião, das boas obras, porque ele não quer encarar Deus. Ele tem medo de Deus. O medo passou a ser uma realidade na vida do ser humano. Então, quando José está diante daquela situação difícil, o anjo diz: não tenha medo, não tenha medo. Por isso você sabe que há 366 não temas na Bíblia, né? Mas quando Jesus vem, irmãos, o início do império do medo, ou do fim do império do medo, vai começar. Jesus, quando ele nasce, o império romano domina o mundo.
E você sabe que o Império Romano foi um império muito importante, mas muito severo. Muito severo. Os reis eram promíscuos. Dizem que de cada 10 reis romanos, 7 eram homossexuais. Pra você ter uma ideia. Os reis eram devassos. Faziam festas de bebedeira por dias e dias e dias. Os reis eram sanguinários. Gostavam de ver a cabeça rolar ou ser servida numa bandeja. Os reis eram truculentos. Eles ampliaram o sistema de morte na cruz e tornaram ela um sistema aplicado por qualquer praticamente coisa. Não só isso, quando Jesus nasce, ou quando é anunciado o nascimento de Jesus para José, o judaísmo havia se tornado uma religião de leis duras. Era pena de morte para adúlteros e quem decidia era só a cúpula. E muitas vezes as decisões eram ainda parciais. Basta referir-me aqui àquela mulher adúltera que foi trazida a Jesus para ser apedrejada, e até hoje me pergunto por que não trouxeram o adúltero também. Não é? As leis eram parciais, porque o povo estava longe de Deus, mas queriam fazer boas obras e justiça com as próprias mãos. E por José saber disso, e o anjo também, ele diz a José: não tenha medo. Então aquela voz angelical, que é anunciada quando José dorme, não é? Aquela voz angelical acalma o coração daquele homem que está com medo, temeroso. Ele vai dormir e com certeza naquela noite ele teve muitos pensamentos ou pesadelos talvez. Mas o anjo vem. E como é que o anjo vai acalmar a vida de José? Primeiro, mostrando conhecê-lo. O versículo 20, o anjo diz que conhece o pai de José. Versículo 20 ainda, diz que conhece a mulher de José. E o versículo 20 ainda diz que conhece a gravidez da mulher de José, que José não conhecia nem ela. Bom, o anjo conhece muito dele, né? Depois, o anjo mostra conhecer a lei divina. Versos 22 a 23, especialmente o versículo 21. Ele cita a profecia, ele nomeia, dá nome ao menino, e ele aplica a lei. Bem, esse anjo deve conhecer José, né? E em terceiro, ele mostra uma ação sobrenatural, versos 20 a 23. Falou com José quando este dormia em sonho. Isso não é qualquer coisa que acontece, não é de qualquer jeito, não. É uma coisa sobrenatural, envolveu uma movimentação celestial. Ele falou de uma concepção pelo Espírito Santo jamais vista. Foi única. E ele falou dos nomes do Senhor. Emanuel, um nome novo para aplicar a Jesus. Bem, diante desta manifestação, a paz venceu o medo. Não tenha medo, José. Ei, irmão, não tenha medo. Ei, irmã, não tenha medo. Eu não sei qual é o medo que tem assolado o seu coração, mas eu sei que muitos medos sobem ao nosso coração. José foi acalmado por aquele anjo. Meus irmãos, José havia deitado cheio de dúvidas, mas ele levanta certo agora do que fazer. Ele havia deitado cheio de temores, mas agora levanta-se em plena paz. José havia deitado pronto a abandonar Maria, mas levanta-se pronto a ser o melhor marido e pai do mundo. José havia deitado com uma nuvem negra de tristeza, incerteza, desconfiança, temor, mas agora ele levanta-se feliz, seguro, em paz e decidido. Você já viu quanta coisa pode acontecer quando você dorme? É por isso, irmãos, que quando a gente vai dormir tem que orar. Esses dias atrás nós fomos dormir e a minha esposa esqueceu um aquecedor dentro de uma vasilha de água ligado. E nós, cansados, deitamos e dormimos. Graças a Deus, meu menino tinha ido na casa do Daniel. Quando ele chegou, a nossa casa inteira estava pura fumaça já. E a vasilha com o aquecedor estava em chamas. Pela misericórdia de Deus, aquelas chamas não pegaram na cozinha, nas cortinas. Porque se pega,
nem íamos saber do que tínhamos morrido. Mas nós tínhamos orado antes. E o Senhor trouxe meu menino exatamente na hora certa. No caso de José, o choro durou uma noite, ou os pesadelos, ou o tormento, ou a visão. Mas a alegria veio ao amanhecer. Quantas vezes já não passamos por isso? Temos uma conta para pagar e o dinheiro está curto, e você passa aquela noite pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Você recebe uma notícia ruim do trabalho que vai ter facão, mas logo no final do ano, logo agora que eu vou ter que pagar IPVA no início de janeiro, fevereiro, vai ter facão, como é que vai ser, meu Deus, tem misericórdia? Ou então alguém que foi para o hospital num estado que não é bom, com um diagnóstico complicado, ou ainda lutas angustiantes dentro da família que brotam como se fosse grama tiririca. Sabe grama tiririca? Ixi, eu sofri com isso no sítio. É uma encrenca, é uma benção, aquela grama foi Deus que fez. Usada adequadamente no lugar certo é uma benção, mas no lugar errado é uma encrenca. É verdade, porque ela se torna uma erva daninha, ela mata outras plantas. E aí você capinava aquele negócio, arrancava raiz e tudo mais. Agora resolveu. Passava 2, 3 semanas, você ia lá, o negócio estava bonito, verdinho, nasceu tudo de novo. Às vezes problemas dentro da família brotam desse jeito, irmãos. Do dia para a noite, da noite para o dia. Você amanhece bem e termina o dia num caos. E aí a gente fica com medo, a gente vai diante de Deus, a gente chora, a gente ora, a gente clama, a gente se derrama. São incertezas, não é? Quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã, incertezas quanto aos filhos. José dormiu assim, agoniado, angustiado. Mas naquela noite o Senhor visitou José, assim como muitas vezes durante a noite o Senhor nos visita e transforma o nosso ânimo, coragem, não é? Transforma o nosso coração. Meus irmãos, Deus trabalha no turno da noite. O guarda de Israel não dorme, diz a palavra do Senhor. E foi ele quem visitou José, talvez na noite mais escura de sua alma. E disse a ele através do seu anjo, não temas. E eu digo para você hoje à noite, não temas. Traga ao altar do Senhor, ouça a voz de Deus. O maior temor da minha vida que eu passei, de que eu me lembro até hoje, foi quando eu tinha 12 anos. Eu tive uma doença, uma pneumonia dupla, e eu estava com risco de morte iminente. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, eu nunca tinha ouvido o Evangelho na minha vida, nunca tinha ouvido o Evangelho que diz que eu era um pecador perdido, justamente condenado e desesperadamente necessitado de um Salvador que tinha nome, Jesus Cristo. Eu não sabia. Aquela noite, naquele hospital, quando a médica disse que poderia ser minha última noite, eu entrei em desespero. E tinha uma só razão. Durante a noite inteira eu variando, dizia para Deus, não me deixe morrer, Deus. Eu não te conheço, eu não sei para onde eu vou. Pelas misericórdias do Senhor, hoje eu sei que Ele ouviu aquela oração de um perdido pecador miserável. O mesmo Deus que ouviu a minha oração, ouve a sua também. E Ele diz, não tenha medo, mas você tem que vir a Ele. E tem que se entregar a Ele. Terceiro e último lugar. O nascimento de Jesus colocou fim, ou iniciou o fim da era das trevas. Iniciou o fim da era do império do medo. Finalmente, o nascimento de Jesus é o fim, ou o início do fim da solidão. Veja comigo o versículo 23, por gentileza, do capítulo 1. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você crê? Deus conosco. Irmãos, se os homens soubessem dessa verdade, com fé, Jesus nunca teria nascido só com papai e mamãe numa estrebaria. É que Deus tinha os seus planos eternos. Mas era Deus conosco. Deus vivendo entre nós. A solidão, meus irmãos, é algo que Israel sabia bem o que significava. Há 400 anos, antes de Jesus nascer, há 400 anos, eles estavam sozinhos, Deus não falava mais com eles, Deus havia se calado, eles haviam sido realmente colocados sob disciplina de Deus.
E a solidão é uma coisa triste. A solidão gera tristeza, desânimo. A solidão dói. Você sabia que solidão dói? Solidão nos veste de escuridão, agonias, tristezas. Solidão afeta a alma. Solidão mata. Uma das cenas que viralizou esses dias na internet foi a do cachorro. Qual cachorro? O do Bush. Que Bush? O que morreu. Foi presidente dos Estados Unidos. Viralizou porque lá no saguão do velório, o cachorro estava deitado embaixo do caixão. Você sabe o que é aquilo ali, gente? Solidão. Saudade. É interessante como esses animais, né? Tem esse negócio. Você imagina o coração de um ser humano, então, que entende as coisas. Foi triste ver aquele animalzinho ali. Muito pior é ver uma pessoa em solidão. Israel vivia solidão profunda por haver abandonado a Deus. Jeremias, o profeta chorão, olhando para Israel e vendo a cidade santa abandonada, ele diz: oh, como está solitária a cidade maravilhosa, outrora cheia de vida de nossos pais. Oh, como está solitária, oh, como está triste essa cidade. Ei, solidão mata. Em nossos dias, dezenas de pessoas têm se suicidado. Você tem percebido isso? E não só são descrentes, não. Uma das causas é a solidão. Vivemos num planeta de 7 bilhões de pessoas. Vivemos uma era de comunicação hiperveloz, de alcance mundial. Nosso irmão Douglas está na Alemanha, você sabe disso, né? Você sabe que está nevando lá na Alemanha, né? Ele está lá. E essa semana eu estava aqui no escritório, o telefone tocou, olhei o Douglas. Falei, nossa, mas dá para falar pelo WhatsApp assim de graça daqui na Alemanha? E eu atendi. Gente, conversei mais fácil com ele daqui na Alemanha do que com alguns aqui da cidade. Não foi interrompida nenhuma vez a comunicação pelo WhatsApp. Nós vivemos em um mundo de comunicação veloz, fácil. Vivemos numa época de inúmeras formas de fazermos coisas juntos. E cada vez notamos dezenas de pessoas solitárias pelos cantos. Solidão isola, destrói, mata. Talvez você esteja vivendo este dilema da solidão na sua vida. Não consegue se comunicar dentro de casa. Como é que é, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. Não consegue sentar na mesa para conversar. Não consegue reunir a família no sofá da sala para bater um papo. Não consegue se comunicar. Está vivendo uma solidão dentro de casa. Não tem amigos. Não, pastor, eu tenho, meu Facebook tem 2.000 e... São amigos? Às vezes estão dentro da igreja, mas não conseguem se integrar. Não conseguem andar junto. A solidão destrói. Mas a pior é a solidão de Deus, porque essa leva para o inferno. Essa leva para o inferno. Quem está longe de Deus tem um coração vazio. Quem está longe de Deus tem a alma seca de amor e vida. Será que é o seu caso? Se for, você precisa de Deus com urgência. Você precisa de Deus logo. Você precisa de Deus agora. Era o caso de Israel. O povo que andava em trevas precisou do Deus conosco. Meus irmãos, hoje Deus está conosco. Desde que Ele veio naquela manjedoura, desde que Ele morreu naquela cruz, Ele disse aquelas belíssimas, maravilhosas, singulares, eternas palavras: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos, Deus é conosco. O nascimento de Jesus é o fim da solidão. Mas você precisa se perguntar: Ele nasceu em minha vida? E Ele está crescendo na minha vida? E Ele está vivendo em mim mesmo? Eu posso andar com Ele, viver com Ele, senti-lo, eu posso ser guiado por Ele mesmo? Se Ele está, a solidão tem que ir embora. Se Ele não está, você precisa abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar e fazer morada eterna. Natal, o começo do fim.
Escatologicamente, é exatamente isto. Desde que Jesus nasceu, disparou o relógio dos dias finais. Na verdade, não é nem relógio, é cronômetro, né? E nós estamos vivendo aí já os últimos dos últimos dias. Qualquer dia desses, Jesus que foi para o céu voltará para buscar o seu povo. A qualquer momento, o mundo pode sentir nitidamente a falta de milhões e milhões de pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo. Nenhuma profecia mais falta a ser cumprida. A promessa da vinda de Jesus é eminente. A vinda de Jesus disparou o cronômetro quando ele nasceu. O começo do fim. De igual modo, quando ele nasce na vida de uma pessoa, ele manda embora as trevas espirituais, o temor da eternidade, a solidão de Deus. Isso está claro para você? Natal é o começo do fim. Jesus nascendo em nossa vida é o começo do fim de coisas terríveis e o início de tantas coisas maravilhosas. Jesus é Deus conosco. Onde Deus está, não há trevas, porque Ele é luz. Não há temor, porque Ele é amor. Não há solidão, porque a sua presença enche a alma. Ele é com você já. Ele já mora em sua vida. Já foi recebido em seu coração. O Natal é o começo do fim de uma vida eterna sem Deus, para uma vida eterna com Ele. Se você não recebeu Jesus no seu coração, abra-o agora mesmo. Creia nele pela fé. Ele vai fazer morada em sua vida. E será o fim do seu desespero, o fim da sua insegurança, o fim da eternidade sem Deus e o começo de uma nova vida maravilhosa. Mas você tem que crer nele. Quero convidar a todos a curvarem as suas frontes neste momento. Amado Deus, muito obrigado porque o Natal é um momento muito especial. Se hoje nós temos vida em abundância é porque Jesus nasceu. Se hoje nós temos esperança é porque Ele nasceu. Se hoje nós temos boa doutrina é porque Ele nasceu. Se hoje nós temos a igreja é porque Ele nasceu. Se hoje nós temos uma família chamada família do Deus vivo é porque Ele nasceu. Se hoje nós temos segurança da vida eterna e já multidões de seres, ó Deus, como diz o Apocalipse, te adorando o Senhor nos céus e o adorarão o Senhor eternamente, é porque Ele nasceu. Se hoje nós temos uma mensagem que salva, cura, liberta e transforma, é porque Ele nasceu. O Natal é o começo do fim. Fim das trevas, da falta de conhecimento, do medo. É o fim da solidão. É o fim do desespero. É o fim de uma vida vazia e sem sentido. Muito obrigado, Senhor, por isso. É maravilhoso o Natal. Enquanto você está com a sua fronte curvada, eu preciso te perguntar. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma? Você já entendeu o Evangelho claramente? Aprendeu que é um pecador perdido, condenado, que Jesus veio para pagar o preço da salvação de sua alma, e se você é arrependido, crer nele de todo o seu coração, você terá o perdão e a vida eterna. Você já entendeu isto? Ou está entendendo isto hoje à noite? E se você entendeu, e se você entende agora, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus, para que o Natal seja real em seu coração, e você venha ganhar a nova vida com o Salvador. Jesus disse, aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Jesus convida, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz que aquele que nele crer, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque Jesus é o início do fim das trevas, do medo, da solidão, da perdição. Ele é a nova vida. E vida boa, e vida abundante. Vida com Deus. Há porventura alguém nesta noite, que sendo chamado pelo Espírito Santo, entendendo a mensagem do Evangelho, nesta noite, quer fazer um compromisso com o Senhor, de entregar a sua vida nas mãos de Deus, crendo em Jesus como seu Salvador e Senhor? Se há,
erga uma de suas mãos dizendo: pastor, ore por mim, eu quero seguir a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero glorificar o nome do Senhor com a minha vida, eu quero, Senhor, entregar minha vida a Jesus. Há alguém nesta noite? Levante a sua mão. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não vou chamar você para ficar de pé, só quero orar pela sua vida. Amém? Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Há mais alguém? Olha, Deus está te dando a oportunidade. O Natal é o começo do fim. Jesus nascendo na sua vida é o começo do fim, da solidão, das trevas, do medo, da incerteza de vida eterna. É o começo de uma nova vida. Creia nele. Há mais alguém? Amém. Deus seja louvado. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é uma espada que penetra e é uma espada de 2 gumes. Porque ela é capaz de convencer o pecador e trazê-lo para aos pés da cruz. E ele é capaz de esclarecer-lhe, de lavar-lhe os pecados pelo sangue de Jesus e lhe dar nova vida. Quero pedir que o Senhor abençoe essas 3 almas hoje à noite, ó Deus, que têm se apresentado para entregar-se ao Senhor. Que elas possam em Ti, ó Deus, encontrar tudo que o seu coração busca. Porque encontrando o Senhor, tudo será resolvido. O Senhor é suficiente para todas as coisas. Peço que o Senhor tome elas em teus braços, faça delas novas criaturas, Senhor, e use elas para a glória do teu santo, excelso e maravilhoso nome. Oro por cada alma que ouviu esta palavra, começar pela minha própria alma, que o Senhor nos faça lembrar dia a dia, que o Natal é maravilhoso, porque Ele coloca fim no império das trevas, no império do medo, no império da solidão. Ela traz Deus conosco, Ele traz Deus conosco, para uma vida radiante, abundante e feliz, uma vida com o Senhor, de pureza, santidade, uma vida que ruma ao céu. Obrigado pela tua palavra, e muito obrigado por este culto hoje à noite. Que o teu nome seja louvado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Como oração silenciosa, o culto está terminado. Que Deus te abençoe.